Sejam bem-vindos ao Observatório Submarino de Eilat. Estamos chegando, o nosso povo querido, para essa visita. Eilat. E vamos ver o mundo submarino daqui do Mar Vermelho. Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Rapaz, irmãos, estamos aqui no Observatório Submarino na cidade de Eilat. Lá ao fundo nós estamos vendo Jordânia. Estamos aqui na parte superior do observatório. Isso não apenas o nosso trabalho. Nosso desejo é que você um dia possa ter de Deus a oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu queria saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém. Por isso nós estamos alegres. Está muito bem. Queria dar boas-vindas àqueles que entraram no ônibus conosco agora há pouco. E meu nome é pastor Ademar. Sou Ademar, pastor da igreja IECP. Junto ao pastor Daniel, que é meu mano, meu irmão. Sou um dos pastores desta igreja. Então queria saudar a todos com a paz do Senhor. Nós paramos ali com o nosso ônibus e o nosso guia, o Chico, falou sobre a passagem de Josafá, sobre a batalha que foi travada ali naquele lugar. E nós ouvimos bem quando ele citou ali 2 Crônicas, capítulo 20, e falou que uma grande multidão, que Josafá foi avisado que uma grande multidão vinha contra ele. Então eu estava esperando, não quero complementar nada do que o Mochico disse, o nosso guia, mas quero apenas lembrar algo que chama a nossa atenção nesta passagem, quando Josafá recebeu a notícia que aquela grande multidão vinha contra ele. Ele pôs o povo a orar, a jejuar, mas ele disse umas palavras que são marcantes nesta passagem para nós hoje em dia. Foi quando Josafá disse, na sua oração, para Deus, para o Senhor: Senhor, uma grande multidão vem contra nós, e em nós não há força alguma, em mim não há força alguma para enfrentar essa multidão, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Então, só lembramos desta passagem. Agora dizendo aqui também, não sei que local, quem conhece mais a geografia, poderia ser um Mochico respondendo isso, mas diz que aqui no passado existiam muitas cavernas. E dentro de uma dessa caverna, Davi se escondeu de Saul, porque o rei Saul, queria matá-lo. Então Davi e seus homens entrou dentro de uma dessas cavernas, por aqui nessa região. Mal sabendo ele também que nesta mesma caverna, entrou também Saul com seus soldados, procurando matá-lo. Foi neste lugar também que Davi, incitado pelos seus homens a matar Saul, os seus homens o incitaram para que ele matasse a Saul, desde que também Saul já estava o perseguindo. Porém, Davi disse essas palavras que eu quero ler para você. Se você não trouxe a Bíblia, é apenas 2 versículos, mas eu queria citar essas palavras que Davi falou. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Esta palavra está em 1 Samuel, no capítulo 24, versos 5 e verso 6. Então, quando você lê todo o capítulo 24, do 1 ao 8, você vai ver ali, nesses versículos, você pode ver ali Davi poupando a vida de Saul, para não matá-lo. Quando você olha para o verso 9, do verso 9 ao verso 15, você vê ali uma conversa depois entre os dois, entre Saul e Davi.
E quando você olha para o verso 16 a 21, Saul supostamente reconhece a sua fidelidade, a sua infidelidade, ou seja, a sua própria infidelidade para com Davi. Ele reconhece a sua infidelidade e parece fazer ali um acerto. Então Davi já havia sido escolhido por Deus e já havia sido ungido pelo profeta Samuel, como que um dia ele seria rei de Judá, rei de Israel. Assim como Davi foi escolhido e foi ungido, Saul, a Bíblia diz que foi rejeitado por Deus. Porque diz a Bíblia também que Deus falou a Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus falou isso para Samuel. Irmãos, eu penso o seguinte, que Davi teria motivos suficientes para se prevalecer contra Saul. Ele teria motivo suficiente para matar a Saul, para pôr as suas mãos sobre Saul. Porém, ele poupou a vida de Saul. Por quê? Porque ele tinha motivo suficiente. Porque ele já sabia que Deus o havia rejeitado lá no passado. Deus havia rejeitado Saul. Outro motivo, ele podia pensar, se eu não mato ele, ele me mata. Seria mais um motivo, quando eles se encontraram aqui. Outro motivo, porque eu serei rei sobre Israel. Mais um motivo para terminar com a vida de Saul. Mais um motivo, ele poderia aproveitar a oportunidade e ouvir os seus homens que incitavam ele a dizendo, mata Saul, mata Saul. E para finalizar, ele poderia com isso, com a morte de Saul, ser conhecido em todos os lugares. Assim como venceu lá no passado a Golias, ao gigante Golias, ele podia ser conhecido agora matando a Saul. Mas a diferença que havia entre Saul e entre Davi é que Saul, desde o início, ele era possuído de inveja contra Davi, por isso ele queria matá-lo. E havia nele também um espírito maligno que o perseguia. Porém Davi, ele era cheio da unção de Deus, do poder de Deus. Ele tinha no coração o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então foi por causa disso que ele próprio disse essas palavras: que Deus me livre de fazer tal coisa, estender a minha mão para tocar no ungido de Deus. Diz também em 2 Samuel capítulo 22, 5:1, diz assim, que Deus é a salvação dos seus ungidos, e Deus usa de benignidade para com eles. Então, irmãos, hoje em dia, lá fora, poucos têm mais o respeito pelos ungidos de Deus. Foi tempo de dizer assim, eu sou ungido de Deus, era motivo para que alguém se alegrasse, ou que alguém te recebesse bem. Hoje não. Hoje as coisas mudaram. Então, o que Deus tem para dizer para nós aqui nesta tarde, neste lugar? A Bíblia diz que Davi, ele não se deixou levar pela carne. Ele não deu ouvido à carne, mas ele deu ouvido ao Espírito Santo que habitava dentro da vida dele, poupando a vida de Saul. E nós também devemos deixar o Espírito Santo controlar as nossas vidas. Nós que somos servos de Deus, que somos família de Deus, nós devemos poupar. A única coisa que nós não podemos poupar é a nossa língua, é a nossa boca, é a nossa alma, o nosso coração, de abençoar o nosso irmão, tocando no nosso irmão. Então, Davi fez isso. Mas saibamos de uma coisa, não precisa ser um rei, não precisa ser um pastor, não precisa ser isso para que seja ungido. Porque quando Deus te escolheu, a Bíblia diz que Deus te escolheu primeiro, Jesus te escolheu primeiro. Você não fez a primeira escolha, mas Jesus te escolheu. Através da cruz do Calvário, Jesus te escolheu e te salvou. E quando você recebeu essa salvação, juntamente com essa salvação, você recebeu uma unção de Deus, uma unção de Deus, uma unção do céu sobre a tua vida.
Portanto, não só um rei, não só o pastor, não só o oficial, mas você é ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Então diga assim: eu sou ungido de Deus. Porque Deus me escolheu. Então este irmão que está ao seu lado, esta irmã que está ao seu lado, ela quer ser tocada por você neste momento. E eu queria que você, casal, você que estivesse próximo da sua esposa, você deixasse a sua esposa agora e se misturasse com esses que chegaram agora, que você ainda não conhece. Procure alguém, porque respeitosamente você vai colocar a mão sobre o ombro desse teu irmão, dessa tua irmã, e você vai tocar nele agora, de uma maneira diferente, mas você vai tocar nele agora, com a tua oração, com a tua bênção. Abençoe ele, com as tuas palavras, com a tua vida. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Toque no ombro do teu irmão, respeitando o seu irmão, mas toque e ore pela vida do seu irmão. E eu quero dizer para todos que estão nos assistindo agora lá no Brasil, estamos aqui em Guedes, esse lugar que houve tantas histórias, falando aqui de rei Davi, quando Davi poupou a vida de Saul para não tocá-lo. Então nós estamos aprendendo aqui também que a nossa boca deve edificar o nosso próximo, edificar o nosso irmão, abençoar o nosso irmão, tocar no nosso irmão com bênção. Então vocês que estão nos assistindo, aprenda sobre esta passagem de Davi, que você deve tocar sim no seu irmão, mas sim para o abençoar, nunca para prejudicar o seu irmão, nunca para entristecer a vida do seu irmão, porque ele, como você, é um ungido de Deus.